Olá, que bom estar de volta com você. Agora vamos analisar a lição de número 7, que tem o sugestivo título de Mateus 24 e 25. E o tema, naturalmente, é uma análise do capítulo 24 e do capítulo 25 de Mateus, relacionado ao tema geral desse trimestre, que é preparação ou preparados para o tempo do fim. Para facilitar, eu escrevi alguns tópicos gerais sobre Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 24, tópico número 1, Jesus confirma a sua segunda vinda. Embora nesse capítulo 24, nós todos sabemos, existem dois temas gerais. Um é a segunda vinda de Cristo, mas o outro, não menos importante nesse contexto, é claro, é a destruição de Jerusalém, de tal forma que a destruição de Jerusalém que iria ocorrer pelo menos 40 anos depois desta fala de Jesus, narrada por Mateus no capítulo 24, essa destruição é uma espécie de miniatura, de protótipo daquilo que vai acontecer no fim. De tal forma que em alguns momentos Jesus parece misturar os dois assuntos, destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Mas a verdade é que neste capítulo 24, Jesus está fazendo uma reafirmação, uma confirmação da sua segunda vinda em resposta à pergunta que lhe fizeram: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Lá no capítulo 24, versículo 3. Jesus fala, por exemplo, aqui de guerras, de rumores de guerras, acontecimentos que teriam lugar logo antes dele voltar. Nós conhecemos estes, mais falsos cristos, falsos profetas, perseguição aos filhos de Deus, falta de perseverança de muitas pessoas que não iam ter o devido preparo para a volta de Jesus, como sinais que antecederiam o fim. Ele chega a dizer que o amor de muitos esfriaria, né? Mas ao mesmo tempo ele diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O famoso texto de Mateus 24, verso 14, não é? Verso 13, porque o 14 é também um sinal do fim. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todos os agentes, e então virá o fim. Enfim, como primeiro quadro que nós temos em Mateus 24, ele é o capítulo que trata dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, ou o fim, que é o tema da nossa lição desse trimestre. Mas há um segundo ponto, bastante teológico inclusive, dentro de Mateus 24, que o autor da lição destaca, porque ele tem uma ligação muito forte com o que conhecemos profeticamente, escatologicamente, como o tempo do fim. É o famoso abominação da desolação, que aparece em Mateus 24, verso 15. Ele fala de uma coisa que nós ouvimos também como abominação desoladora, não é? O que é isto, né? Esta abominação, a palavra abominação, ela está, por exemplo, no Velho Testamento, num contexto de apostasia religiosa, de imundície, de separação, de idolatria, de coisas que afrontavam a lei de Deus, os propósitos de Deus. Se você tomar, por exemplo, Levítico 18, 22 e Deuteronômio 27, verso 15, você vai perceber que isso acontece ali. Ele está falando exatamente dessa questão de abominação, não é? Mas, no caso de Mateus, quando ele cita abominação desoladora, ele está se referindo mais especialmente ao assunto que diz respeito à destruição de Jerusalém, quando ímpios, como quando pagãos, entram em Jerusalém, não somente destroem Jerusalém, mas também destroem o templo, que era algo santo, sagrado. Eles estão fazendo, como no dizer de Mateus, uma abominação contra isto. Mas a expressão abominação desoladora, ela vai além disso tudo, desta aplicação a Jerusalém e sua destruição no ano 70. Ela vai além, por quê? Porque quando a gente volta para Daniel, e volta para o contexto escatológico das Escrituras, a gente percebe em Daniel 12, verso 11, por exemplo, e 11, verso 31, que essa expressão de abominação desoladora ou desolador, como alguns dizem, como algumas traduções trazem, ela, na verdade, está se referindo à última fase de Roma. A Roma agora religiosa, o período que nós conhecemos como Roma papal,
que durante 1260 anos perseguiu o povo de Deus e mudou os tempos e a lei. Não é? Então, esta aplicação de abominação desoladora, e como isto foi feito, essa abominação? Mudando a lei de Deus, mas mudando também a questão da salvação, que é pela graça de Cristo, e agora o indivíduo pode ser salvo com indulgências, pagando pelo perdão dos seus pecados, tendo uma intermediação de um sacerdote, ou de um santo, ou coisa parecida. Então, quando você toma isso, esse sistema de salvação alternativo, é uma abominação para Deus e poderia ser incluído aqui no contexto de abominação desoladora. Algo que está contra o que Cristo fez e faz por nós no santuário celestial. Então, este é o segundo tópico de Mateus 24. Agora, em Mateus 24, nós também encontramos um terceiro tópico, muito interessante para as nossas considerações na lição. O primeiro é que reafirma a segunda vinda de Cristo através dos sinais. Mostra que sinais iriam preceder. A segunda é a questão da abominação desoladora. Ele está levantando aqui esta questão que mais tarde, no livro de Apocalipse, e como cumprimento do livro de Daniel, vai se expandir no aspecto de cumprimento dessa profecia com a ação alternativa de salvação de Roma religiosa. Agora, o terceiro ponto é muito conhecido nosso também. Mateus 24 fala da parábola das 10 virgens, não é? 5 delas são sábias, são preparadas, e 5 são loucas ou despreparadas. Essas virgens, elas representam, né, os cristãos que estão esperando a volta de Cristo, mas que têm uma experiência superficial com ele. Essas 5 virgens chamadas de loucas, elas não têm o azeite, elas não têm a unção que vem do Espírito Santo, elas não têm o preparo, não é? E então, Jesus entra em Mateus 25 agora, no preparo para a sua vinda. Mateus 24 trabalha mais com sinais, Mateus 25 trabalha mais com as questões que têm a ver com o preparo para a segunda vinda. Uma das parábolas que está ali, e você conhece bem, é a parábola dos talentos. Não é? Nela, Jesus ressalta a importância de usarmos os dons para Deus, para o reino de Deus, mas também para o nosso crescimento espiritual. Ele ressalta o erro do empregado inútil, do servo inútil, que recebe um dom, mas não faz nada com este recurso. Então, tanto Mateus 24 quanto Mateus 25 nos remetem para a segunda vinda de Cristo. O primeiro bloco falando do que vai acontecer antes, do cumprimento das profecias, dos sinais e etc. Agora, Mateus 25 já trabalha com o preparo, trabalhando a parábola dos talentos, a parábola das virgens e assim por diante. Ou seja, a pergunta que nós podemos deixar no final desta lição de hoje é o seguinte: o que nos garante que nós não seremos enganados como as virgens insensatas ou loucas foram? Elas achavam que com elas estava tudo bem. Aí está o perigo da religião formalista, da religião das formas, da religião onde eu penso que pelo fato de estar na igreja eu já estou salvo, que isso me garante um lugar no reino dos céus, e eu deixo de lado uma experiência real, duradoura com Deus. Então, lance essa pergunta para os alunos, perguntando quais são algumas coisas que nós podemos ter ou fazer que dão ideia de que nós somos as virgens loucas ou insensatas da parábola contada por Jesus, referente àqueles que não vão estar prontos para a sua segunda vinda. Pense nisso, estude um pouco com os seus alunos, discuta, e a gente se encontra aqui nesse espaço com a nossa próxima lição na semana que vem. Um abraço e até lá.